Antes de fazer a análise desta obra propriamente, nós precisamos localizar o autor e o livro dentro do romantismo. O romantismo brasileiro começa oficialmente em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, não confundir com Gonçalves Dias. Com relação à poesia, o romantismo brasileiro está dividido em 3 gerações, cada uma com um tema mais específico e com um autor mais representativo. Na prática, a primeira geração predomina no início do romantismo, nas décadas de 30 e 40, a segunda geração predomina no auge do romantismo, nas décadas de 50 e 60, e a terceira geração aparece no final do romantismo, na transição para o realismo, na década de 70 dos anos 800. Na primeira geração, a temática dominante é o nacionalismo. O romantismo foi a primeira escola literária do Brasil independente. Os primeiros românticos tomaram para si a incumbência de retratar o país a partir de um nacionalismo ufânico e idealizado. A ideia era construir nossa identidade a partir da chamada cor local, com a exaltação da nossa natureza exuberante e a criação da figura heróica e idealizada do índio. Gonçalves Dias foi o grande representante desta primeira geração e do nacionalismo romântico brasileiro. Em relação à figura da mulher e às relações amorosas, a primeira geração é marcada pela idealização da mulher pura e casta, a Virgem Imaculada, quase espiritualizada e alvo de um amor essencialmente platônico. A sensualidade e o erotismo são mínimos na poesia amorosa de Gonçalves Dias. Então, se liga! Os poemas do livro Últimos Cantos se encaixam nestas características típicas da primeira geração romântica. E isso pode ser tema de uma questão na prova. Vamos falar agora sobre a estrutura do livro Últimos Cantos. O livro está dividido em 2 partes. A primeira parte tem por título Poesias Americanas e contém poemas centrados na temática da cor local, com descrições e elogios da paisagem brasileira, como aparece no poema O Gigante de Pedra. Tem também poemas envolvendo relações amorosas com indígenas, como os poemas Leito de Folhas Verdes e Marabá. E também poemas exaltando a coragem e a força guerreira dos índios, como no clássico Ijuca-Pirama. A segunda parte tem por título Poesias Diversas e, como sugere o título, contém poemas com temática diversificada. Entre estas temáticas estão os amores platônicos, como nos poemas Olhos Verdes e Como Eu Te Amo, tragédias familiares, como no poema Velhice e Mocidade, e o desencanto com a vida idealizada, como no poema Desesperança, além de outros tantos temas que aparecem ali. Um outro aspecto que precisa ser analisado é a estrutura física dos poemas. O romantismo normalmente é apresentado como a escola que rompeu com o modelo rigoroso da poesia clássica. Isso costuma confundir os alunos que observam que a maioria dos poemas românticos possuem métricas e rimas regulares. Na verdade, gente, o romantismo, movido pelo desejo de liberdade, ele rompeu com a obrigatoriedade de seguir o padrão clássico. Na prática, o poeta é que decide e escolhe o modelo de poesia que ele quer seguir. No livro Últimos Cantos, a maioria absoluta dos poemas possui métricas e rimas regulares. São métricas variáveis, oscilando por vezes dentro do próprio poema, de uma estrofe para outra, mas são regulares. É bom você ficar atento a isso, porque a métrica tem a ver com o assunto abordado nos poemas. Temas mais reflexivos costumam ser apresentados em poemas de versos decassílabos. Temas mais alegres, mais joviais, aparecem em poemas com versos redondinhos de 5 ou de 7 sílabas. Em outras ocasiões, o ritmo dos versos procura imitar o som da natureza ou dos tambores dos índios nos rituais e nas festas. É o caso, por exemplo, do canto
8 do poema Ijucapirama. Esse canto aparece em versos de 9 sílabas. Observe que a tonicidade na terceira, sexta e nona sílabas dá uma cadência ritmada que lembra a batida dos tambores. Olha só. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Vamos passar agora para a análise e comentário de alguns dos principais poemas do livro.